Finalzinho do ano passado, mais exatamente 23 de dezembro, né? O Estatuto do Desarmamento completou 10 anos em nosso país. Eu pedi um levantamento junto ao Ministério da Justiça de quantas armas o Brasil recolheu nesses 10 anos do desarmamento, porque há um incentivo, né? Há um dinheiro que é pago àquele que entrega uma arma voluntariamente, né? Ou pelo menos a promessa do dinheiro, né? De que o dinheiro virá. E, por incrível que pareça, recebemos da assessoria do Ministério da Justiça a informação de que não há nenhum levantamento sobre o total de armas que o país recolheu. Agora vocês vejam bem, um assunto dessa importância, um assunto que diz respeito à vida de 200 milhões de brasileiros, que é diretamente ligado à função do Ministério da Justiça, que não custa barato aos brasileiros, não tem condições de nos dizer, dar um levantamento de quantas armas foram apreendidas no Brasil. Olha, então, toda a informação que vier sobre esse assunto por parte do mesmo Ministério da Justiça é duvidosa. A gente vai começar a colocar em dúvida, porque se você pede um levantamento tão simples, que pode ser feito por todas as superintendências da Polícia Federal, e o Ministério reconhece via assessoria oficialmente que a incapacidade de dar essa informação pública, então todas as informações que provenham dessa pasta precisam começar a ser questionadas em nosso país. Hoje tem um texto muito interessante de dois representantes do Instituto Sou pela Paz, que foi o grande defensor do desarmamento no Brasil e que vem mantendo pesquisas sobre esse assunto. O texto é assinado pelos próprios representantes do Instituto, então ele coloca o posicionamento daquela ONG sobre esse assunto. Mas uma das vozes que eu já escutei e que venho prestando muita atenção sobre desmistificar essa questão das armas em nosso país é a de Bené Barbosa, que é o presidente do movimento Viva Brasil. Bené Barbosa, muito boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde para todos os ouvintes. Eu venho acompanhando a sua trajetória nos últimos anos, questionando o Estatuto do Desarmamento, e preciso lhe dar os parabéns pelo equilíbrio, pela tranquilidade, pela seriedade que você fala de um tema tão preocupante, porque quem já teve uma arma como eu já tive, quem já teve um porte, quem já usou uma arma como eu tive a oportunidade de usar na juventude, sabe a responsabilidade que é você carregar algo que pode tirar a vida dos outros, e não é só numa questão de você enfrentar um criminoso ou um assalto, você ter essa arma dentro da sua casa, onde você tem crianças, você tem filhos, você tem outras pessoas inocentes. Então, o ter uma arma, o carregar uma arma para um policial, por exemplo, é de uma responsabilidade enorme. A gente precisa ter também o mesmo equilíbrio, o mesmo senso para falar sobre esse assunto. Agora, eu vou colocar aqui para você, Bené, a seguinte pergunta em primeiro passo. Nós melhoramos no Brasil, na visão do Movimento Viva Brasil, com o Estatuto do Desarmamento. Qual é o seu posicionamento? Bom, primeiramente, muito obrigado. A gente está desenvolvendo, eu pessoalmente desenvolvo esse trabalho há quase 20 anos. Não foram poucas vezes que eu mesmo me contestei, porque eu acho que quem tem filhos, quem quer um país melhor, não pode simplesmente se apegar a uma ideia e defendê-la até a morte mesmo estando errado. Então, não foram poucas vezes que eu mesmo contestei aquilo que eu defendia. E eu cheguei à conclusão de que não haveria como ser diferente. E aí a gente tem esses 10 anos, respondendo aí a sua pergunta, a gente tem esses 10 anos de Estatuto do Desarmamento, a gente tem 15 anos, quase 20 anos de campanhas aí de incentivo, de dizer que a arma é o mal do Brasil, e a gente só piora. Fechamos 2012, 2013 ainda não saíram as estatísticas, mas fechamos 2012 com mais de 50 mil assassinatos, com mais de 50 mil estupros, Fechamos aí com a posição do terceiro país que tem mais roubos em toda a América Latina. Esse é o Brasil do desarmamento, essa verdadeira farsa que foi apresentada pelo governo federal, que foi apresentada pelo Ministério da Justiça, que sequer consegue ter dados relevantes ou dados verdadeiros para apresentar aí para a população. Ô Bené, aqui no texto que é citado pelo Instituto, pelo Instituto Sou da Paz, tem alguns pontos que eu gostaria que você nos colocasse. Por exemplo, eles dizem aqui que, em média, a cada ponto percentual a mais no número de armas de fogo em uma cidade, a taxa de homicídios chega a aumentar 2 pontos percentuais. Ou seja, quanto mais armas de fogo, mais crimes nós temos por elas. Vocês concordam com isso? Isso é uma mentira deslavada, tá? Isso é uma farsa. Eu repito e provo, isso é uma mentira.
né? Nenhum estudo no mundo feito pelas maiores universidades, feito pelos governos mais sérios do mundo, conseguiu relacionar diretamente a existência da arma de fogo ao número da violência, ao número de criminalidade. Se simplesmente a existência da arma, né, numa sociedade a tornasse violenta, a Suíça seria o Brasil e o Brasil seria a Suíça, né, uma vez que a Suíça é um dos países mais armados do mundo. Então, não há nenhuma relação direta. E usando o próprio país como exemplo, se você pegar hoje a região mais violenta, onde existe mais homicídios, onde a criminalidade mais cresceu, é a região Nordeste. E é exatamente onde existe o menor número de armas legalizadas. Isso é um dado da própria Polícia Federal. Por outro lado, a região com menos homicídios, com menos criminalidade, com menos violência, é a região Sul, exatamente onde está a maior parte das armas legalizadas do Brasil. Então não é o cidadão honesto, não é aquele que passa por toda a burocracia, por todos os trâmites para comprar uma arma legalizada, que é responsável pela incapacidade, pela ineficácia, né, do governo em combater o que precisa ser combatido, que são os criminosos. O que precisa ser controlado nesse país não são as armas de fogo, são os criminosos que fazem o que bem querem pelo Brasil afora. Agora, eles defendem um outro posicionamento aqui, inclusive já li também em outras pesquisas, aqui nas universidades também esse é um dado muito discutido, de que a maior parte das armas apreendidas em crimes são armas fabricadas no próprio Brasil, de que elas acabam caindo em mão dos criminosos, Oberné. Esse dado é incompleto, né? A verdade é que, assim, Winston Churchill, né, primeiro-ministro da Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma frase muito boa, que ele dizia: eu só confio nas estatísticas que eu mesmo forjei, né? Ou seja, você trabalha estatística, trabalha os dados, trabalha os números da forma que você bem entende. A maioria é ou era nacional? Sim, é verdade. Isso não quer dizer que essa arma foi vendida legalmente no Brasil. Durante muitos anos, o Brasil exportava para os países limítrofes, Paraguai, Bolívia, Argentina. Só que muitas vezes, né, comerciantes legalizados dentro desses países, né, que na realidade eram criminosos travestidos de negociantes, faziam essa compra e depois reinseriam essas armas no Brasil na forma de contrabando, né? Além do mais, o que é importante saber? Quando a polícia apreende armas de fogo, né, essa arma ela só vai ser rastreada se possuir o número de série. Se o número de série estiver suprimido, a polícia não faz esse rastreamento. Portanto, é impossível dizer se essa arma foi vendida para um cidadão ou se não foi. O que nós podemos afirmar, com certeza, é que ela não foi, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Né? Culpar o cidadão, né, pelo que a gente está vendo de homicídios, né, de criminalidade crescente, é um absurdo, é algo inaceitável. Agora, Oberné, nesses 10 anos do desarmamento, né, de fato, essa restrição a nós, a pessoa comum, em ter uma arma, em fazer os cursos e conseguir o porte, porque o porte aqui em Belo Horizonte se tornou praticamente impossível, né? Aqui não se concede o porte fora das questões profissionais em praticamente hipótese nenhuma. O número de homicídios no país diminuiu depois que as armas passaram a não ter acesso, o cidadão de bem passou a não ter acesso à arma? Só cresceu. Na maioria absoluta dos estados, o número de homicídios cresceu e cresceu muito. Você tem um ou outro estado, como por exemplo São Paulo, mesmo Minas Gerais, que tiveram um pequeno decréscimo, mas por serem estados bastante populosos, isso acaba impactando na média nacional. E aí eles dizem que houve uma redução ou que houve uma estabilidade. Isso é uma bobagem. Houve porque você tem alguns estados que diminuíram, né? Só que o Estatuto de Desarmamento é um estatuto nacional, né? Isso deveria então ter funcionado para a maioria absoluta dos estados, coisa que não aconteceu, né? Não só o porte está sendo restringido, né, pelo governo federal, que manda o Ministério da Justiça mandar a Polícia Federal restringir, como também a posse de arma. Olha só que coisa absurda. Você, como cidadão,
Isso está na lei, você tem o direito, nós tivemos já um referendo em 2005 que garantiu esse direito. Você tem o direito de comprar uma arma para ter na sua casa, no seu sítio, no seu comércio. O problema é que simplesmente muitos delegados da Polícia Federal, né, cumprindo aí ordens do Ministério da Justiça, simplesmente negam esse direito. Ficam inventando coisas completamente estapafúrdias. Aí em Minas mesmo, em Belo Horizonte, existe uma delegada da Polícia Federal que determina até que tipo de arma você pode comprar. Então, se uma pessoa quer comprar uma espingarda para ter no apartamento, ela nega porque ela diz que isso não é arma de defesa. Isso é completamente inaceitável, né? Isso é ideologia, isso é desrespeitar o cidadão, é desrespeitar o voto popular que foi ouvido em 2005. Né? O próprio governo disse, olha, nós queremos ouvir a população, mas como não ganhou o que eles queriam, eles simplesmente ignoram isso. Isso é absolutamente inaceitável de um suposto, né? Porque é suposto, né? De um suposto governo democrático. Ô Bené, agora, vocês do Movimento Viva Brasil, o seguinte, qual seria o equilíbrio então? Qual é a proposta de mudança no Estatuto de Desarmamento que nós pudéssemos realizar, votar, fazer, mas que não colocasse em risco a vida de pessoas inocentes, que trouxesse um equilíbrio nessa questão do porte de arma? Qual seria a sugestão do Movimento Viva Brasil? Olha, nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso, que é o PL 3722, do deputado Rogério Peninha, lá de Santa Catarina, que é um projeto extremamente interessante. É um projeto que fiscaliza, que controla, mas que não retira do cidadão o direito de ter e portar uma arma de fogo dentro de uma série de requisitos, dentro de uma série de controles. Ou seja, ninguém quer aqui que as pessoas saiam armadas à torta direito pelas ruas do Brasil. Ninguém está propondo isso, né? O que nós estamos propondo é, nós temos o direito, esse direito precisa ser exercido e precisa ser respeitado, né? Nós vamos lembrar, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas você quer que seja igual aos Estados Unidos, que qualquer um compra uma arma, né? Eu digo, eu quero pelo seguinte, né? Nós já fomos assim. Se você pegar o pessoal mais velho, ele vai lembrar a década de 70, 80, até o começo da década de 90, era muito fácil você comprar uma arma de fogo. Era muito fácil você portar essa arma de fogo. E a criminalidade era muito menor que é hoje, né? Hoje o criminoso, ele tem a certeza que você não vai estar armado. Ele tem a certeza, quando ele invade a sua casa, que dificilmente você vai ter uma arma para se defender. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento, as próprias campanhas de desarmamento, ao contrário do que eles dizem, só defende o criminoso, que se sente seguro para atacar a sociedade, para atacar a sua família, né, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Bené Barbosa, que é o presidente do Movimento Viva Brasil, muito obrigado pela entrevista ao vivo conosco aqui na Itatiaia e o seu posicionamento sobre os 10 anos do Estatuto do Desarmamento em nosso país, e eu concordo com você no posicionamento do princípio ao fim. Hoje nós estamos completamente à mercê e não podemos nem mesmo nos propor fazer os cursos, cumprir a lei, assumir a responsabilidade, porque vamos que a pessoa tem uma arma, foi dado o porte, cometeu uma bobagem, que se puna com muita eficácia. Exatamente, Carlos, isso é a nossa grande luta, né? É que a responsabilidade, que a liberdade individual seja garantida nesse país. O governo não pode nos tratar como se fôssemos criancinhas que não sabemos o que estamos fazendo, né? É isso que precisa acabar, né? Precisamos ser tratados como adultos. E aí quem erra, aliás, quem erra não, quem de má fé, de má índole, utiliza errado uma arma de fogo, seja essa arma legal, seja essa arma ilegal, que pague duramente por isso. Mas a impunidade é o que mais cresce nesse país, né? Parece que só o bandido tem direitos, né? O cidadão está sempre errado. Quantas vezes a gente vê aí notícias de Minas, estive em Minas agora, inclusive há muito pouco tempo, né? De sitiantes de 70, 80 anos que são presos porque tem uma espingarda sem registro em casa, né? Isso é um absurdo, isso é uma inversão de valores gigantesca. Muito obrigado, Bené. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde.